Fala galera massa! Tudo bem? Eu sou o professor Matheus Melo e estamos aqui hoje para mais uma aula de preparação para o concurso da banca ACEG. Beleza? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos para você que está assistindo essa aula pela primeira vez aqui no meu canal Matemática com Matheus Melo. Turma, na aula de hoje o tema é MDC. Dando sequência às aulas anteriores, múltiplos divisores, fatoração, números primos, MMC, agora vem MDC. E o que significa essa sigla MDC, pessoal? Máximo divisor comum. Galera, essa parte do assunto está relacionada aos divisores de um número, tá certo? O que acontece? Vamos pela base primeiro. Eu tenho aqui alguns exemplos onde eu tenho esse símbolo. O que significa isso? D12. Turma, nada mais é do que ali eu estou pedindo os divisores de 12. Quem são eles? Galera, lembrando que primeiro divisor de todo mundo é 1. Tá certo? Como o 12 é par, ele é divisível por 2. O 12 também ele é divisível por 3, pois 3 vezes 4 dá 12. Ora, se 3 vezes 4 dá 12, então o 12, além de ser divisível pelo 3, também é divisível pelo 4. Tá certo? Gente, o próximo divisor de 12 é o 6. E, por último, ele mesmo. Pessoal, ele não é divisível por 7, nem por 8, nem por 9, nem por 10, só por ele mesmo agora. Certo? Gente, aqui eu estou pedindo os divisores de 20. Quem são os divisores de 20? Mateus, o 0 não entra não, é? Não, galera, 0 não entra. 0 não é divisor de ninguém. 0 é múltiplo de todo mundo. Porém, divisor, não. Tá certo? O primeiro divisor de todo mundo, quem é? O 1. 20 é par, então é divisível por 2. Por 3, não. Por 4 ele é, pois 4 vezes 5 é 20. Se 4 vezes 5 é 20, então o 20, além de ser divisível por 4, também é divisível por 5. 6, não. 7, não. 8, também não. 9, também não. Como ele termina em 0, é divisível pelo 10. E agora só vai ser divisível por ele mesmo, o próprio 20. Gente, antes da gente continuar, veja que interessante. Observe o que acontece se a gente multiplicar os extremos. 12 vezes 1 dá 12. 6 vezes 2 dá 12. 4 vezes 3 também dá 12. Galera, isso significa que a gente conseguiu pegar todos os divisores do 12. Isso acontece sempre. Observe o 20. 20 vezes 1 dá 20. 10 vezes 2 dá 20. E 5 vezes 4 também dá 20. Beleza? Continuando aqui, o que significa isso aqui, pessoal? Ali eu estou dizendo que eu quero os divisores comuns de 10 e 20. Os números que dividem o 10 e o 20 ao mesmo tempo. Fechado? Quem são eles? O que é que está nas duas listinhas ao mesmo tempo? O 1, o 2 e o 4. Certo? Então, o 1, o 2 e o 4. São os divisores comuns. Pessoal, perceba que o 1 sempre vai estar. O 1 é divisor de todo mundo, tá certo? Outra coisa, lembre-se que o conjunto dos divisores de um número é um conjunto finito, tem fim. Logo, a gente consegue descobrir quem é o maior divisor comum de um número. Por isso que a aula de hoje é sobre máximo divisor comum, porque a gente consegue descobrir quem é o maior. E é o que eu estou pedindo aqui na última linha. Ó, o maior divisor comum de 12 e 20, quem é ele, pessoal? O 4. Tá certo? A gente não fez a listinha dos divisores comuns de 12 e 20. Quem é o maior deles? O 4. Tá certo? Bem, turma, mas aqui a gente fez de uma certa forma um pouco trabalhosa. Ok? Existe um método prático para isso. Certo? Bem, e como funciona esse método prático? Eu vou utilizar o mesmo exemplo visto aqui em cima, que foi o MDC de 12 e 20, para ver como é que funciona esse método prático. Vê só.
12 e 20. Eu vou dividir pelos números primos que a gente já conhece, certo? Bora fazer uma listinha aqui rápida. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e aí vai. Tá certo? Alguns números primos. Agora, pessoal, perceba. Ao contrário do MMC, o cálculo do MDC por esse método prático, você vai fazer o seguinte. Você vai dividir pelo número primo, porém, quando todos os números daqui forem divisíveis pelo mesmo número. Tá certo? Ou seja, só vai entrar aqui nessa coluna um número que divide todos do outro lado. Bora lá. O que é que nós temos aqui? MDC de 12 e 20. Turma, quem é que divide 12 e 20 ao mesmo tempo? O 2, certo? É o menor primo que divide ambos. Você tem que ir sempre na ordem crescente, viu? 12 dividido por 2, lembre-se que dividir por 2 é o mesmo que calcular a metade. A metade de 12, a metade de 20. Ambos são pares, 6 e 10. Então dá para dividir por 2 novamente. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Gente, tem alguém que divida 3 e 5 ao mesmo tempo? Não tem. Eles são primos, não vão ter nenhum divisor comum. Logo, a gente pode parar, certo? E o MDC vai corresponder ao produto destes números aqui. 2 vezes 2, 4. Lembra que tinha dado 4 aqui em cima? Ó? Veja que diferença é o método prático. E é desse jeito que a gente vai ficar fazendo agora. Tá certo? Outra coisa. Lembra que no MMC, a gente tem que chegar aqui no final até 1. Escrever e reduzindo até chegar em 1. No MDC não precisa. Você vai fazendo enquanto der para dividir todos ao mesmo tempo. Fechado? Bem, gente. Vamos ver mais exemplos. Tá aqui, ó. Letra A. MDC de 35 e 40. Turma, 40 é par, dá para dividir por 2, mas o 35 não. Então, aqui não dá para ser por 2. Lembre-se que tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Galera, quem é que divide 35 e 40 ao mesmo tempo? Como um termina em 0 e o outro termina em 5, ambos são divisíveis por 5. 35 dividido por 5, 7. 40 dividido por 5, 8. Pessoal, 7 e 8 não tem nenhum divisor comum, certo? Não tem ninguém que divida 7 e 8 ao mesmo tempo. E vou até mais além. 7 e 8 são dois números consecutivos. Não existe nenhum par de números consecutivos que tenham divisor comum. Não tem ninguém que divida dois números consecutivos. Como assim, Mateus? 8 e 9, 10 e 11, 9 e 10 não são divisíveis pelo mesmo número, apenas por 1, certo? Bem, logo a gente para aqui e o MDC de 35 e 40 quanto é? 5. Fechado? Um outro exemplo. MDC de 12, 30 e 60. Ambos são pares, então vai por 2. A metade de 12, a metade de 30, a metade de 60. 15 é ímpar, é o único ímpar da lista, não dá para dividir por 2. Quem é que divide 6, 15 e 30 ao mesmo tempo? 3. 6 dividido por 3, 15 dividido por 3, 5, 30 dividido por 3 dá 10. Galera, tem alguém que divida 2 e 5 ao mesmo tempo? Não tem, tá certo? Então a gente pode parar e multiplicar aqui, ó. O MDC deles corresponde a quanto? 6. Beleza, turma? Pessoal, agora veja só. Não é esse tipo de questão que a banca vai cobrar, tá certo? O que ela quer são probleminhas envolvendo MDC. E como é que a gente vai identificar que um problema é relacionado a MDC? Turma, os problemas de MDC vão estar ligados à ideia de divisão. E a divisão, num probleminha, numa historinha, digamos assim, ela pode vir de várias maneiras. Ela pode vir como cortar, recortar, separar, formar grupos, agrupar,
Tudo isso nos dá a ideia de divisão, pessoal. Outra coisa, em partes iguais, tá certo? E também a questão deve mencionar se ela quer na maior parte possível, se ela quer cortar na maior parte possível, se ela quer agrupar na maior quantidade possível, tá certo? Fiquem atentos a isso, que vocês vão tirar de letra os probleminhas de MDC. Fechado? Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Tá aqui na tela nosso primeiro exemplo. Uma costureira tem dois tecidos medindo respectivamente 16 e 24 metros. Ela precisa cortar os tecidos em pedaços do mesmo tamanho e com o maior comprimento possível, pessoal. Qual é o tamanho exato que a costureira deve cortar os tecidos? Galera, olha as palavrinhas que eu separei para vocês. Cortar, dividir, dividir. Mesmo tamanho, partes iguais e maior comprimento possível. Gente, o que é isso? É o maior valor, certo? Que dá para dividir ao mesmo tempo quem? 16 e 24. O MDC de 16 e 24. Bora lá calcular. O MDC de 16 e 24. Dá para dividir por quanto aqui? Ambos. Por 2. 16 dividido por 2. 8. 24 por 2. 12. Ambos são pares. Dá para dividir por 2. 4 e 6. De novo por 2. 2 e 3. Galera, perceba. Não tem ninguém que divida 2 e 3 ao mesmo tempo. Certo? Logo, a gente para e o MDC corresponde ao produto desses três números. Ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o maior tamanho que ela consegue dividir os tecidos é em 8 metros. Ela vai conseguir pegar aquele tecido de 16 metros e dividir por 8. Ela vai pegar aquele tecido de 24 metros e dividir em pedaços de 8 metros. Alternativa C. Beleza, pessoal? Simbora para mais uma. Tá aqui na tela. Vem para cá. Aqui. Andréia é chefe do setor financeiro de uma grande empresa e possui 72 colaboradores sob seu comando, sendo 40 especialistas em demonstrativos financeiros e 32 especialistas em lançamentos fiscais. Ela precisa dividir os colaboradores em equipes de quê? Mesmo tamanho. Olha, sendo cada equipe formada por especialistas da mesma área. Para isso, decidiu fazer essa divisão de forma que se obtenha o menor número de equipes possível. De acordo com essa situação, quantas equipes Andréa irá formar no setor financeiro? Pessoal, calma, porque eu sei que eu falei maior divisor comum e a questão está trazendo aqui menor. Vamos entender a questão. Existem dois setores, um com 40 especialistas e outro com 32 especialistas, tá certo? O que é que acontece aqui? Ela tem que pegar esses especialistas de cada setor e dividir de maneira que formem grupos com a mesma quantidade. Entendido? Pessoal, mas como ela está pedindo o que aqui? O menor número de equipes possível. Pessoal, vamos pensar bem. Para que se tenha o menor número de equipes possível, ela tem que colocar uma maior quantidade possível de pessoas em cada grupo. Entendido? Ela vai precisar colocar a maior quantidade de pessoas, ela vai precisar colocar a maior quantidade de pessoas possível em cada grupo. Porque entenda uma coisa, se ela colocar pouca gente em cada grupo, teremos vários grupos. Se ela colocar muita gente nos grupos, ela terá o quê? Poucos grupos. A questão quer que se tenha o menor número de equipes possível. Para que isso aconteça, é necessário acontecer o quê? Que se tenha
uma maior quantidade de pessoas em cada grupo. Entenderam a relação aí? Bem, gente, então já sabemos que é um probleminha de quê? De MDC. MDC de quanto? Das quantidades de especialistas em cada setor, que é 40 no financeiro e 32 no fiscal. Tá certo? Bora lá calcular. Gente, o MDC é de 40 e 32. 40, 32. Ambos são pares, então vai por 2. 40 dividido por 2, 20. 32 dividido por 2, 16. Por 2 de novo. 20 dividido por 2, 10. 16 por 2, 8. Por 2 novamente. 10 dividido por 2, 5. 8 por 2, 4. Pessoal, tem alguém que divida 5 e 4 ao mesmo tempo? Não. Então, podemos parar e dizer que o MDC é o produto desses três números aqui. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. O MDC é 8. Alternativa C. Galera, não é. Muita calma nessa hora. Cuidado com isso. Por quê, Matheus? Perceba, turma. A questão está te pedindo o quê? De acordo com essa situação, quantas equipes André irá formar no setor financeiro? Pessoal, esse 8 aqui que nós encontramos como o MDC, ele é o quê? Ele é a quantidade de especialistas em cada grupo formado. Cada grupo terá 8 componentes. Tá certo? Isso não quer dizer que ela vai formar 8 equipes. Matheus, e como é que eu vou descobrir essa quantidade de equipes? Bora lá, pessoal. Vamos pensar. Em um determinado setor, nesse aqui, ó, de demonstrativos financeiros, não existem 40 especialistas. 40 especialistas para esse setor. Esse setor, ele será dividido em grupos de quantas pessoas? De 8. Quantas equipes, quantos grupos eu consigo formar? 5. O outro setor, galera, tem quantos especialistas? 32, ó. No setor de lançamentos fiscais tem 32. Esse setor, que tem 32 especialistas, vai ser dividido em equipes com 8 componentes. Então, 32 dividido por 8 dá 4. Gente, o primeiro setor terá 5 equipes. O outro setor terá 4 equipes. Logo, quantas equipes poderão ser formadas? Basta a gente somar. 5 mais 4, 9, alternativa D. Perceberam a diferença? Pegadinha, né? Pessoal, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. A gente podia não fazer isso aqui, ó. A gente podia não ter feito isso aqui. Como é que a gente iria encontrar esse 9? Turma, se a gente pegar esse finalzinho daqui, ó, 5 é a quantidade de equipes que aquele grupo, certo? Que aquele setor podem ser formados. 4, entendido? Ah, Matheus, quer dizer que é só pegar esse final aí e somar? Isso mesmo, certo? Perceba, aquele setor que tem 40 especialistas, lá no final tem quantos? 5. Isso quer dizer que serão 5 equipes formadas a partir dali. O outro setor que tem 32, lá no final tem quanto? 40. Isso quer dizer que dali eu consigo formar 4 equipes. Logo, o total de equipes basta a gente somar. Entenderam, turma? Só sinalizando aqui, ó, esse 5, ele aparece aqui. Esse 4, ele aparece aqui. A gente não precisava ter feito tudo isso aqui. Beleza? Fizemos para poder treinar. Ok, turma?
Entenderam essa? Vamos embora, pessoal. Tem mais exemplos. Ó. Terceira. Deixa eu vir para cá. Em uma colmeia, para uma atividade de exploração, foram selecionadas 280 abelhas polinizadoras e 315 abelhas produtoras de mel. Para as atividades, as abelhas foram divididas em grupos com a mesma quantidade, sendo o maior número possível. Então, a redistribuição ficou da seguinte forma. Bora lá, galera. É um probleminha de quê? E aí? Deu para pensar já? Ele tem dois grupos de abelhas. As polinizadoras, que são 280, e as produtoras de mel, que são 315. Gente, ele quer dividir em grupos de mesma quantidade, sendo o maior número possível. Ok? Perceberam que é um probleminha de MDC. MDC de quanto? De 280 e 315. Simbora, galera. Calcular o MDC de 280 e 315. Bem, 280 é par. Vai por 2, mas 315 não. 2 mais 8, 10. 10 mais 0, 10. 10 não é divisível por 3, portanto 280 também não. Certo? Bem, qual é o próximo primo da lista? O 5. 280 termina em 0, 315 termina em 5. Então, ambos são divisíveis por quanto? Por 5. Na humildade, bora fazer aqui. 280 dividido por 5, vai por 5, 5 vezes 5, 25, resto 3, baixei o 0, por 6, 6 vezes 5, 30, resto 0. Então, aqui deu 56, tá certo? 315 dividido por 5, abaixei o 31, vai por 6, 6 vezes 5, 30, para 31, resto 1, abaixei o 5, vai por 3 vezes 5, 15, resto 0. 63. Galera, 56 e 63, 5 mais 6, 11. Não é divisível por 3, tá certo? Diga-se de passagem, se não deu para dividir por 3 antes, agora também não vai ser possível, tá certo? Bem, qual é o próximo número que divide 56 e 63 ao mesmo tempo? 5 não vai. Por 7. Bora ver aqui. 56 dividido por 7. 8. Certo? 63 dividido por 7. 9. Então era o 7. Turma, deixa eu apagar aqui. Quem é que divide 8 e 9 ao mesmo tempo? Ninguém. O 8 só dá para dividir por 2, ou por 4, por ele mesmo. O 9, ou por 3, ou por ele mesmo. Então, como não tem nenhum divisor comum 8 e 9, a gente encerra aqui. E quem é o MDC aqui? Basta multiplicarmos aqui, ó. 5 vezes 7, 35. Tá certo? Bem, o que é esse 35, pessoal? É o número de abelhas em cada grupo, por grupo, certo? Digamos assim. Esse 35 é a quantidade de abelhas em cada grupo. Bem, perceba que existem duas perguntas. A redistribuição ficou da seguinte forma. Perceba, nas alternativas, 12 grupos, letra A, 12 grupos e 42 abelhas. Bem, ele quer saber, portanto, quantos grupos? Já sabemos que é 35. Logo, a gente descarta a letra A, C e D. Certo? Bem, a outra, tá? Perceba, galera, ó. Quantas abelhas em cada grupo? 35. Tem aqui, valendo ainda, B e E. Galera, mas quantos grupos poderão ser formados, melhor dizendo? Lembra da dica da questão anterior? Bora lá, turma.
Esse grupo aqui das abelhas polinizadoras, com 280. Quantos grupos a gente consegue formar com essas abelhas? 8. Essa outra abelha aqui, a produtora de mel, 315. Lá no final, quantos grupos poderão ser formados aqui? 9. Basta a gente fazer o quê, pessoal, agora? 8 mais 9, 17. Então, podem ser formados 17 grupos. Entendido? Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Gente, o que aparece como o MDC é o número, é o maior divisor comum. É a quantidade de, digamos assim, de indivíduos em cada grupo. Certo? O resultado aqui do MDC é a quantidade de grupos que podem ser formados. Entendido? Galera, tem mais uma. Simbora aqui, ó. Quarta. Um orientador social precisa distribuir 900 cópias de um material de divulgação das ações da prefeitura nos 3 distritos mais populosos da cidade: Padre Nóbrega, Rosália e Lácio, que deverão receber, respectivamente, as seguintes quantidades de cópias desse material: 624, 144 e 132. As cópias deverão ser separadas em blocos, seguindo os seguintes critérios. O número de blocos deverá ser o menor possível e todos deverão ter a mesma quantidade de cópias do material. Os blocos enviados a cada distrito deverão ser suficientes para atender a quantidade prevista para cada um e não devem sobrar nem faltar cópias de material. Atendidos os critérios precedentes, o número total de blocos será de... Galera, nesse item 2 aqui ele está dizendo o quê? Nessa observação número 2 aqui, ele está dizendo o quê? Que tem que ser, além de ser na mesma quantidade, não pode sobrar nenhuma. Ou seja, tem que ser uma quantidade exata, que divida aquelas quantidades de maneira igual para todos. Certo? Bem, e pelas palavrinhas que eu destaquei aqui no item 1, será que vocês entenderam que é um problema de MDC? Mateus, MDC, máximo. E, de novo, a palavra que aparece aqui é menor. Pessoal, vamos entender. Ele quer que se tenha o menor número de blocos. Turma, para que se tenha uma... Ele vai pegar as cópias, bora lá. Ele vai pegar as cópias e separar em blocos. Certo? Para que se tenha uma quantidade pequena de blocos, o que é que eu tenho que fazer? Colocar em cada bloco muitas cópias. Deu para entender isso aí? Para que se tenha quantidade menor de blocos, deve-se ter o quê? Em cada bloco, um valor alto. O maior valor que dê para dividir todas essas cópias daqui, ó, 624, 144 e 132. Entendido, turma? Bora lá, então já sabemos que é um probleminha de quê? MDC. De quanto? Tá aqui. 624, 144 e 132. Bora lá, galera, calcular o MDC desses 3 valores. Vem para cá. 624, 144, 132. Pessoal, todos são pares, então dá para dividir por 2. A metade de 624, 312. De 144, 72. De 132, 62. Continuam pares por 2. 312 dividido por 2, 106. 72 dividido por 2, 36. 62 dividido por 2 vai dar 31. Pessoal, cometi um errinho aqui. 132 dividido por 2 não é
Não é aquele valor que eu tinha colocado. Bora lá. 132 dividido por 2, 6. 6 vezes 2, 12, sobra 1, certo? Baixei o 2. Por 2 de novo. 6 vezes 2, 12, resto 0. 66. Agora sim. 66 dividido por 2 vai dar 33. Turma, 106, 36 e 33. Eles são divisíveis por quanto, galera? Por 2 não dá por causa do 33, certo? Pessoal, acabei observando que eu cometi também um errinho aqui nessa conta dividir. 312 dividido por 2. 312 dividido por 2 vai dar 156. Fazendo a correção aqui. Bora lá, galera. Bem, temos o 33 ali que não é par, é ímpar. Então não dá para dividir por 2. Mas será se eles são divisíveis por 3? O 33 sim. O 36 também, porque 3 mais 6, 9. E o 156? Bora ver. 1 mais 5, 6. 6 mais 6, 12. 12 é divisível por 3. Logo, todos podem ser divisíveis por 3. 156 dividido por 3 vai dar 52. 36 dividido por 3 vai dar 12. 33 dividido por 3 vai dar 11. Gente, e aí agora? Tem alguém que divida 52, 11 e 12 ao mesmo tempo? Não tem, pessoal. E por que eu posso chegar a essa conclusão? Lembre da história dos números consecutivos. 11 e 12 não tem nenhum divisor comum, certo? Então, posso parar aqui, beleza? E o MDC é o produto desses números. Agora, pessoal, calma, que esse MDC aqui não é a resposta para essa questão. Que, diga-se de passagem, tem ali, perceba, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Mas não é o item D, pessoal. Por quê? Perceba que a questão está te perguntando o quê? O número total de blocos. Gente, o que é esse 12 aqui? Esse 12 é a maior quantidade de cópias em cada bloco. Por bloco. Tá certo? Lembre-se que ele quer ter poucos blocos. Então, a gente vai ter que separar na maior quantidade possível. Tá certo? Bem, mas o que é que a questão quer? A quantidade de blocos. E onde é que isso vai aparecer, galera? Bora lá, ó. Aqui no final, turma. Aquele grupo que tem 624 cópias, ele vai conseguir formar 52 blocos. O outro 12 e o outro 11. E o que é que eu vou fazer agora? Somar esses três valores. Tá certo? 52 mais 12 mais 11. Certo? Total de blocos vai corresponder a essa soma. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. 5 mais 1, 6, mais 1, 7. Logo, teremos o quê? 75 blocos ao total. Beleza, turma? Galera, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenham gostado. E se gostou, curte, comenta, compartilha aí. Beleza? Dá essa força aí. Valeu, galera. Bons estudos e até a próxima aula. Valeu!